Isso daqui é Vício Mata. Cada cena que você está vendo foi gerada com IA. Este sou eu, em mais uma noite comum. Nenhuma câmera, nenhum set, nenhum ator presencial. Eu dirigi e usei IA como ferramenta. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu produzi esse filme, do início ao fim. Meu nome é Rafael Reis, sou diretor de cinema e eu também tenho uma produtora, R2 Filmes, aqui de Teresópolis, que a gente faz vários filmes originais. Além disso, eu trabalho com IA há muitos anos. E aqui, nesse canal, a partir de agora, a gente vai falar muito sobre audiovisual, sobre o mercado de trabalho e principalmente sobre o uso de IA junto com o cinema. Se você é cineasta, videomaker, trabalha na área audiovisual ou simplesmente tem curiosidade sobre como construir um filme com qualidade e consistência usando IA, fica aqui que você vai aprender sobre isso. E hoje a gente está falando desse projeto que eu fiz, chamado Vício Mata, né? Assim, para ter um contexto sobre isso, Vício Mata, eu já criei esse roteiro há muitos anos. Eu tento colocar ele para rodar, né? Mas eu não consegui ainda verba para fazer isso com pessoas e contratar uma equipe, pensar em toda a logística, né? E hoje em dia é possível criar um filme com qualidade, com consistência, utilizando IA. E é agora que eu vou te explicar como que foi feito o Vício Mata, né? Uma história que tem mais de 10 anos que está escrita no papel. Eu já tinha feito todo o trabalho de storyboard, de decupagem e tudo, mas eu não tinha dinheiro para filmar. Quando você começa pela história e utiliza a IA como ferramenta, é bem diferente de quando você começa a construir a história em cima do que foi gerado com a IA de maneira genérica. Então, a visão de diretor, a visão criativa é muito importante para você construir uma história original desde o início. E não essas coisas genéricas que é o que mais tem visto aí na internet. E aí você está em casa e faz a pergunta, por que IA? E não gravar com pessoas reais, num cenário real? Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Algumas histórias precisam de um orçamento para ser feita. Imagina eu pagar ator, pagar fotografia, pagar toda a equipe, maquinário, efeitos. O custo para se contar uma história igual o Vício Mata é de mais de 100 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Então eu utilizo a IA como ferramenta criativa para se contar a história. Inclusive, isso aí pode ser utilizado como MVP para um projeto de gravação real com atores reais. Para se fazer o Vício Mata, precisa um estilo no ar, num espaço bem específico de tempo, que é na década de 60, questões de trajes, de figurino, questões de locação mesmo, para se achar um cenário assim seria bem difícil achar, atores, extras, tudo isso gera um custo enorme. E com a IA eu consegui criar esse cenário de forma consistente, consegui criar os personagens de forma consistente, inclusive expressando emoções. E isso tudo não se trata de substituir a equipe toda, trocar a câmera, nem nada disso. O objetivo disso é o quê? É mais uma possibilidade criativa na mão do diretor. É mais uma possibilidade criativa naquilo que realmente importa, que é contar história. Qualquer pessoa consegue contar uma história se ela consegue escrever isso através dos prompts. A criatividade ainda é da pessoa. A IA é nada mais do que uma ferramenta. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Isso tem um custo, não é de graça. E o custo que ficou Vício Mata, eu vou dizer ao final desse vídeo, então acompanha aí, para você saber quanto custou para fazer 3 minutos de vídeo utilizando IA de ponta a ponta. E aí vamos fazer uma comparação de uma produção normal para uma produção feita com IA. O primeiro passo é igual para ambas. É a história, é criar o roteiro, é pensar no roteiro, é fazer o storyboard, pensar nos planos, pensar no personagem. Isso não mudou nada, continua igual. E aí, quando eu falo para criar personagens, pensar nos cenários, a gente utiliza algumas plataformas de IA que hoje em dia é possível manter consistência, né? Eu, por exemplo, utilizo nesse caso o Higgsfield, que aí você consegue criar os personagens de maneira consistente. E aí, uma vez criado o personagem, o mesmo rosto vai aparecer em várias cenas igualzinho, sabe? Funciona muito bem. Raspando a porta da lama. Tem um riso no meu peito, Você feito perdeu faca alguma no coisa? metal. E eu vejo no espelho um rosto sobrenatural. Agora é um momento muito importante na parte criativa,
que é escrever os prompts. Como escrever os prompts? Você precisa detalhar muita coisa. Você precisa detalhar qual câmera você está utilizando, qual ângulo você está utilizando, questão de iluminação, referências, paleta de cor. Quanto mais específico você for, mais original vai ser sua visão. Mais certo a IA vai seguir a sua direção criativa. Uma das partes mais importantes é escrever o prompt da maneira certa. Mas também nem tudo são flores, tá? Algumas sequências ainda é difícil criar com IA. Se comparar 4 anos para cá, a evolução é absurda, sabe? Hoje em dia a gente tem ferramentas para se contar a história de maneira original, com consistência e qualidade. Mas algumas cenas é muito difícil fazer com IA ainda, porque gasta-se muitos créditos até ficar bem feito. E algumas cenas, por exemplo, que eu queria fazer no Vício Mata, no original, no meu roteiro original, eu reduzi para ser verossímil dentro dessa história. Mas, por exemplo, cenas de ação, de briga, contato físico, ainda assim você gasta muitos tokens, você gasta muitos créditos para ter alguma coisa com qualidade. Outra coisa também que eu aprendi fazendo o Vício Mata, né, é que a IA, ela, claro que reduziu o custo absurdamente de se fazer um filme assim, mas também não significa que eu tive menos trabalho. Eu desloquei minha atenção de logística, equipe, de tudo isso, e me dediquei mais na questão de prompts, na questão de criação dos personagens, na criação do cenário, né? Eu tive um trabalho enorme para se fazer isso também. Não é fácil fazer isso, assim, para se criar uma história original. Então, quando você pensa que mexer com IA vai te fazer ser mais produtivo, vai, mas também vai te dar trabalho para ter resultado com qualidade também. Claro que o custo é infinitamente menor do que uma produção normal. Uma produção normal, igual eu falei contigo, mais de 100 mil reais. E o custo para se fazer o Vício Mata ficou em menos de R$1.000. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Esse foi o primeiro e o mais simples. Garanto que os próximos vão ser bem interessantes para você também que quer aprender mais sobre IA no audiovisual. E já no próximo vídeo eu vou falar de algo mais complexo, que é uma série que chama Herança Bruta, onde eu utilizei imagens reais junto com inteligência artificial para se criar uma história original, uma nova série vertical que vai ser lançada nos próximos dias aqui no YouTube e em outras plataformas também, no canal Play.